O Fluminense é muito mais confortável com o sistema do Diniz e a gente viu isso. Isso aqui lembra muito os anos 80, quando tinha jogos de faixas no começo de temporada, amistoso, às vezes, de início de temporada. Tirando 2007, quando o Fluminense ganhou a Copa do Brasil e o São Paulo foi campeão brasileiro, a última vez que os dois tinham sido campeões no mesmo ano foi 85. 85, o São Paulo campeão paulista e o Corinthians campeão e o Fluminense campeão carioca. Me remete muito aos anos 80. Foi bonito isso tudo, da festa, da toca das faixas. Depois o árbitro atrapalhou muito. Eu não concordo com o Dorival Júnior quando ele diz que o árbitro interferiu diretamente no resultado, embora ele possa justificar isso dizendo que o Gabriel Neves foi expulso numa jogada em que tinha uma falta anterior. Tá, e a expulsão muda o jogo. Ninguém contestou a jogada do Gabriel Neves para o cartão vermelho. O que se contestou foi ter tido uma falta no início da ação, que poderia ter sido marcada e aí não aconteceria o cartão vermelho. Ok, mas não é daquelas arbitragens que você diz, marcou um gol impedido, interferiu diretamente no resultado por causa disso, mas o candidato Luiz Policarpo Bento foi complicado, foi. E o maior símbolo disso é aquela jogada do Ganso com o Diego Costa, que ele está de frente para o lance e demora 200 anos para achar a bendita da jogada. Está de frente para a jogada. O árbitro precisa se lembrar, mais do que nós críticos, que quem apita o jogo é ele. Não é o cara lá de cima. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa, para ver se meu olho está certo. Não, o cara vai ver pela câmera. Ele tem que ver se tem jogado para cartão vermelho, amarelo ou o que for. Acho até que o cartão era amarelo mesmo. Mas ele é muito confuso. Deus do céu. Parece o urso do Zé Comé, que fica dando volta em torno dele mesmo, lembra? Eu gosto das referências que entregam a idade do PVC, porque assim, a maioria da nossa audiência certamente não vai conhecer. Mas uma parte, sim, sem dúvida nenhuma. Teve um outro lance também de entrever ali entre o Marcelo e o Diego Costa, né? Um colocando tapa daqui, tapa de lá na saída do gramado. O clima foi quente. Teve esse mosaico bonito que a gente está mostrando da torcida do Fluminense, com o guerreiro tricolor ali, a Taça Libertadores em primeiro plano. E teve um capítulo à parte, como a gente falou aqui na abertura do De Primeira, com o Fernando Diniz, né? Porque ele viveu a experiência 360. Brasil e Argentina no Maracanã. Uma parte da torcida, é verdade, principalmente do Fluminense, localizada na Sul, ali antes do início do jogo, chegou a gritar o nome do Diniz, mas a maior parte de torcedores de clubes era do Flamengo, e depois do gol da Argentina, imediatamente na sequência, veio aquele coro de Ei Diniz e o suco de caju da Norte, onde estava a maior concentração de rubro-negros no Brasil e Argentina no Maracanã. Menos de 24 horas depois, o Diniz volta ao palco dos mais carismáticos e importantes da história do futebol brasileiro e mundial e vê o povo abraçá-lo, a ponto de o Twitter oficial do Fluminense usar essa expressão para mostrar o carinho da torcida tricolor. A gente te ama, Fernando Diniz, a Taça Libertadores, que é o maior título da história do clube, o mosaico ao fundo e o Diniz aí recebendo o amor, o abraço da torcida tricolor. Curiosa essa experiência, né, PVC? Deve dar um nó na cabeça. Ele sai de um dia com vaias e com toda aquela loucura que teve no pré-jogo, com briga na torcida, aquelas cenas lamentáveis que a gente comentou, para encontrar um ambiente de puro amor, carinho e abraço da torcida tricolor. O Diniz na experiência 360. Talvez Não, eu ia fazer uma referência que não faz sentido. Eu ia fazer uma referência antiga que não faz sentido. O ponto que fica muito claro é como o Fluminense mandou no jogo ontem. E o Fluminense já mandava no jogo quando estava 0-0 e antes da expulsão do Gabriel Neves aos 28 do primeiro tempo. É muito claro como o Diniz tem o comando ou os jogadores do Fluminense conhecem todos os comandos do sistema não posicional do Fernando Diniz de uma maneira que a seleção brasileira ainda não se sente confortável e que pode até vir a se sentir se o Diniz for o técnico. Tudo que a gente falou de seleção ontem não é a pior seleção da história do Brasil. Houve muitas seleções semelhantes, com problemas parecidos. E o Diniz mostra que é um bom técnico pelo trabalho que ele tem consistente no Fluminense. Ninguém trabalha bem todos os dias
mas o Diniz trabalha bem na maior parte dos dias no Fluminense. E por isso tem o amor da torcida tricolor, que evidentemente jamais vai esquecê-lo da história depois de ganhar esse título tão importante da Libertadores. O Fluminense que vence, então, portanto, com gol de Germancano com 2 toques, não com um. Dominou, finalizou. E o São Paulo que não vence fora de casa de jeito nenhum, PVC. O que foi que jogaram no feitiço desse São Paulo no Brasileirão? Sempre importante fazer esse recorte. Continua sem vencer na tabela do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é impressionante. Só o São Paulo e o América já rebaixado, e o Tricolor que está ali no meio da tabela, a gente olha agora para dar uma ilustrada nisso, 10º colocado, exatamente no meio da tabela, com 46 pontos, e não vence de jeito nenhum fora, PVC. Eu estava aqui buscando os times na história do Brasileirão que passaram o campeonato inteiro sem vencer fora de casa. O América e o São Paulo ainda têm 2 chances. Foram 4 nos pontos corridos, né? Porque, por exemplo, o Botafogo de 93, campeão da Copa Conmebol, e último colocado do Brasileirão, que não tinha rebaixamento para os grandes, o Botafogo de 93 também não ganhou nenhum jogo fora de casa. Mas nos pontos corridos, os 4 que terminaram o campeonato sem vencer fora de casa foram Ipatinga 2008, rebaixado. Sport 2009, rebaixado. Criciúma 2014, rebaixado. E América Mineiro de 2016, rebaixado. São os 4 times únicos que fizeram essa proeza de terminar a temporada sem nenhuma vitória como visitante. E o São Paulo pode igualar isso, o América também, só que o América de 2023 já está rebaixado. Então o São Paulo pode ser o primeiro time da história a não ganhar nenhum jogo fora de casa e não ser rebaixado. O São Paulo é exceção nessa regra, portanto, dos visitantes que não são aqueles ingratos ou aqueles que chegam abrindo a geladeira da casa dos outros, aqueles que se comportam na casa alheia e não são mal educados. Claro que é só uma metáfora. O Alcides está mandando 2 superchats. Obrigado, Alcides. Está falando sobre... Ele já havia falado isso outras vezes aqui no De Primeira, né? Vai acabar a arbitragem de campo, do juiz sempre ficar esperando o que o VAR vai interpretar. E ele disse, como o PVC falou, a arbitragem de campo no país não acredita mais nos próprios olhos. Não vejo isso na Premier League. É algo que também não deixa o jogo realmente fluir. Mas você sabe que tem tido alguns problemas nessa Premier League, né? Teve o caso do Anthony Taylor, que foi para a 2ª divisão por ter sido afastado momentaneamente. Tem alguns jogos, tem a complicação do jogo do Arsenal contra o Newcastle, o gol do Newcastle validado depois de 3 revisões do VAR. Se a bola saiu, se houve toque de mão e se houve impedimento, o VAR validou as 3 situações, checou e validou as 3 situações, e o Mikel Arteta ficou inconformado. Nunca vi um gol tão validado de maneira tão incorreta. Eu acho que acertou a arbitragem, mas muita gente acha que não. Tem tido discussão na Premier League, mas a Premier League tem uma arbitragem profissional onde se debate muito menos a arbitragem do que aqui. Só contar uma historinha rápida antes da gente pular para o próximo jogo de Cruzeiro e Vasco. Em 2017, eu fazia a cobertura do São Paulo. Fernando Diniz visitava o CT da Barra Funda para encontrar o amigo Dorival Júnior e conviver ali no dia a dia. Essa foto é o que fiz. É o Diniz sentado no banco do CT da Barra Funda e o Dorival de costas aqui para a imagem. Eles ficaram muito amigos depois de se encontrarem, principalmente na final do Paulista de 2016, no qual o Fernando Diniz treinava o Audax, que foi um time sensação daquele momento, vice-campeão para o Santos do Dorival Júnior. E hoje, os dois aparecem como campeões, os 2 últimos campeões da Libertadores. O Dorival Júnior no Flamengo em 2022, o Fernando Diniz no Fluminense em 2023. Sendo que o Dorival ainda é o atual bicampeão da Copa do Brasil, pelo Flamengo e pelo São Paulo. As voltas que o mundo dá, PV. Eu lembro claramente dele chegar ali no estacionamento do CT da Barra Funda, nenhum tipo de holofote, ninguém falava muito de Fernando Diniz. Poucos anos depois, eles estão no topo entre os treinadores brasileiros hoje, talvez são os mais condecorados dos últimos tempos agora, os mais gabaritados do nosso futebol, não? A gente está brasileiros, não estrangeiros. Não, sem dúvida. A gente está num momento delicado do futebol brasileiro, em que o futebol brasileiro não ganha nada com a seleção e ganha a Libertadores todo ano, o que é exatamente o oposto do que acontecia com a Argentina e Brasil nos anos 2000. A Argentina ganhava a Libertadores com o Boca e o Brasil ganhava a Copa do Mundo. Agora, ao mesmo tempo, é curioso você perceber que depois de alguns anos
perto de 10, porque a febre dos técnicos estrangeiros e as justas contratações de técnicos estrangeiros começou ali por 2014, não foi com o Jorge Jesus. Antes do Jorge Jesus já tinha tido o Ricardo Gareca no Palmeiras, já tinha tido Paulo Bento no Cruzeiro, já tinha um movimento, já tinha tido o Reinaldo Rueda no Flamengo mesmo. Mas é incrível você perceber que os 2 últimos técnicos campeões da Libertadores, nossa, são brasileiros. Pois é. A gente está tendo, claro, e o Brasil que conseguiu agora o penta consecutivo, algo que era inédito na história da Libertadores, com 5 times do mesmo país levantando a taça. A gente vai falar agora de Cruzeiro e Vasco, só registrar aqui as participações do Cláudio Vasconcelos, do Rafael Ferreira, o Smike, é assim que eu falo, se estiver errado você me corrige, tá? Me corrige aqui no chat. O Batman Coringa, gostei do nick, o Reginaldo Oliveira cornetando a arbitragem, o Leandro da Silva também participando com a gente, além da Lois Bernardes, que está sempre conosco por aqui no nosso De Primeira. Mudando, portanto, a pauta aqui para a gente falar do clássico dos desesperados no Mineirão sem torcida. Vamos dar uma olhada nos gols da partida. O jogo foi movimentado, gente. Dá uma olhada. Eu dei isso. Esse do Maicon, boa jogada na direita. Olha esse gol do Pimita Rodrigues, que curioso. Golaço, né? Ele dá um balãozinho na bola, ela fica viva e ele emenda uma pancada para fazer 1-0 para o Vasco no Mineirão, sem torcida, repetindo mais uma vez. Olha lá o gol do Pumita, ajeita o corpo, dá um clapinho de cabeça, solta a bomba cruzada, o Rafael não chega nela, 1-0 para o Vasco. Na sequência, o Cruzeiro chega ao empate. Jogada pela esquerda, e o Arthur Gomes vai arrancando, ninguém chega, e ele bate e vence o Léo Jardim para fazer tudo igual, 1-1 aos 41 do primeiro tempo. O Cruzeiro deixava tudo igual com Arthur Gomes. Jair tenta chegar, mas está meio longe da jogada. O Vasco não trava o chute. E o Arthur Gomes empata, portanto, tudo igual, 1-1 no final do primeiro tempo. Aí vamos para o segundo. O Cruzeiro faz a jogada. E aí o toque de braço do Rossi. Leandro Voaden vai no VAR para checar esse possível pênalti. Achou pênalti esse aí, PV? Achei sim. O Rossi vem com o braço em cima e a bola bate no braço do Rossi de um jeito que ele empurra a bola. Então acaba virando uma matada. Talvez o Voaden não apitou mal ontem. O Voaden está nos últimos jogos da carreira dele, porque no ano que vem ele vai assumir como presidente da Comissão de Arbitragem do Rio Grande do Sul. É lance para ver no campo, ele não viu na revisão. E aí Bruno Rodrigues bateu, só corrigindo ainda no primeiro tempo, já aos 54, tá? No primeiro tempo, Exatamente. E o Bruno Rodrigues comemorando lá Cristiano Ronaldo, ó. Ele dá o girinho na mão e faz aquele pulo. Alá CR7, Bruno Rodrigues virando para o Cruzeiro. Mas o Vasco ainda tinha cartas na manga e o Peck soltou a bomba de perna esquerda aos 32 do segundo tempo para deixar tudo igual. Cruzeiro 2, Vasco 2. Bonito gol do Peck. Escanteio do Payet, que começou na reserva, né, do time do Vasco. A assistência de cabeça e o belo gol do Peck para deixar tudo igual. 2-2. Resultado que, se você perguntar para os dois lados, PVC, ninguém gostaria de empatar, mas o Vasco jogando fora de casa, acho que pode dar uma comemorada a mais em relação ao Cruzeiro nesse jogo? Pode. Para os dois era importante vencer, mas os dois abriram 3 pontos em relação ao Bahia, que joga contra o Corinthians em Itaquera nessa sexta-feira. Então, eles ganharam uma chance de abrir uma vantagem maior sobre o Bahia. Claro que não está muito fácil confiar no Corinthians, né? Se o Corinthians vencer o Bahia, o Cruzeiro e o Vasco vão ter a oportunidade, a possibilidade, se o Cruzeiro ganhar do Goiás e se o Vasco vencer o Atlético Paranaense, de abrirem 6 pontos sobre a zona de rebaixamento. E aí vai deixar muito complicada a situação do Bahia. Agora, claro que isso aqui é um C, né? É uma conjunção subordinativa condicional. Depende de tudo que vai acontecer ali na frente. Aliás, falando em C, o autor ele falou na coletiva que ele odeia isso, ele não gosta de C, ele trabalha com fatos. Paulo Autori tem dado entrevistas interessantes. Eu vou dizer a você que eu odeio 2 coisas aqui que a gente já falou nesse programa. O quê? Eu odeio jogo cheio de alternativas, porque para mim o jogo tem alternâncias e não alternativas.
Ok, vou anotar aqui. E jogo movimentado, também odeio os negócios. Todo jogo é movimentado, né? Eu tô para ver um jogo sem movimento. O jogo que teve de tudo. São os clichês do futebol e do jornalismo que a gente usa dia após dia. O Vitor fez uma pergunta aqui no chat. Quantos jogos o Cruzeiro vai ficar sem torcida? Porque tem um jogo com o Palmeiras logo ali. Não, eu acho que vai ter efeito suspensivo. Pois é. Mas o Cruzeiro está punido até o final do campeonato sem torcida. Em teoria, até a última rodada não tem torcida no Mineirão. Tem uma corrente, não da diretoria do Cruzeiro, mas de gente que convive com diretores do Cruzeiro, que acha que é bom para o Cruzeiro. Porque ficou um litígio entre torcida uniformizada e direção do Cruzeiro, que a ausência da torcida, entendem alguns, pode fazer bem para o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou um bom primeiro tempo ontem, o Vasco melhorou muito depois das alterações, a entrada do Jair e do Marlon Gomes, principalmente do Jair. O time cresceu de produção e podia ter vencido o jogo. Teve o gol do Verratti nos acréscimos já, que foi anulado, bem anulado por impedimento do Sebastião, mas o Vasco esteve muito perto de vencer o jogo. Agora, o Cruzeiro teve bons momentos no primeiro tempo, virou o jogo na primeira etapa e sem torcida, sem pressão de torcida, também sem o apoio da torcida. Eu acho que faz falta. Tem gente em Belo Horizonte que acha que vai ajudar o Cruzeiro na reta de chegada. Vantagens e desvantagens, sempre tem o lado, quem quiser olhar o copo meio cheio, pode ver esse lado da pressão que ameniza um time que está tão pressionado. Só jogo rapidíssimo, PV. Você acha que os dois salvam do rebaixamento, Cruzeiro e Vasco? Você sabe que eu já falei aqui que eu achava, torcia para que não acontecesse, mas achava que teve uma hora que eu achei que o Santos ia cair. Sim. Eu hoje, para mim, quem tem mais chance de cair é quem está na zona de rebaixamento agora. É que é meio óbvio, né? Quem tem mais chance de cair é quem está na zona de rebaixamento. Claro, se está na zona de rebaixamento, tem mais chance de cair com o mesmo número de jogos, mas eu acho que o Bahia vai cair. É isso. Vamos dar uma olhada então, porque a tabela está mostrando nesse momento os 3 pontos de diferença. Agora sim, com todo mundo na parte de baixo aqui, com os números de jogos igualados, o Bahia ficou 3 pontos atrás de Cruzeiro e Vasco, que são os 2 primeiros times fora da zona de rebaixamento. Você ligado com a gente, continue participando, deixando seu like, se inscrevendo no canal aqui do UOL Sport. Vou chamar o nosso Alexandre Araújo, repórter, para a gente virar a pauta para os jogos de hoje do Brasileirão, porque temos finais, entre aspas, envolvendo os cariocas, o Flamengo e o Botafogo. O Flamengo que joga contra o Red Bull Bragantino e o Botafogo que visita o Fortaleza. Bom dia, Alê, seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Vamos começar falando de Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. Como é que chega o rubro-negro para esse jogo que lá atrás deu tanto problema, né? Sobre vai jogar, não vai jogar no Maracanã, mas no fim das contas a decisão se mostrou mais do que acertada. O Flamengo vai poder jogar em casa essa final, 6º contra 4º colocado. Seja bem-vindo, Ale. Acho que está mutado o mic do amigo. Bom dia, pessoal. Fala Razão, PVC, nossa audiência aí. Pois é, um jogo que, para quem não se recorda, houve aquela polêmica lá na época da final da Libertadores, porque esse jogo estava marcado ali naqueles jogos que o Maracanã já estava sob gestão da Conmebol, né, por conta da final que aconteceu no dia 4. Então, o Flamengo ainda buscou ali alguma alternativa, entendia que o fator casa era importante, e aí, numa conversa, esse jogo acabou sendo adiado para essa semana de jogos aí, jogos de rodadas anteriores, né? E, de fato, se tornou um jogo muito importante, um jogo na briga ali na parte de cima. O Flamengo vai ter, apesar da data FIFA ali, vai ter o Arrascaeta e o Pulgar, né, que participaram agora das eliminatórias por Uruguai e Chile, né? Então, e é isso, né? Um jogo que o Flamengo pode pular para 60 pontos e realmente ainda faltando aí um restante de campeonatos. Uma vitória hoje do Flamengo faz o campeonato pegar fogo ali na parte de cima, e é um resultado que interessa diretamente ao outro carioca que também entra em campo hoje, que é o Botafogo. Exatamente, a gente olhando para a tabela, a gente vê como esse jogo é importante. Os 3 que ainda têm os jogos a fazer vão quitar essa conta hoje. O Botafogo com 60 pontos, 33 jogos. O Red Bull Bragantino com 59 da mesma maneira. E o Flamengo com 33 também, 57. Se o Flamengo ganha, como o Ale disse, ele gruda aqui na vice-liderança com 60 pontos. Claro, a depender do resultado de Botafogo e Fortaleza. O tamanho desse jogo, PVC, Flamengo e Red Bull Bragantino. Você acha que quem perder está fora da briga pelo título?
Não vou ser definitivo, não, porque, vamos lá, como eu disse outro dia aqui, eu lembro muito da reação do Flamengo de 2009, que depois de ganhar do Palmeiras no Parque Antártica e diminuir para 6 pontos, diminuiu para 3 na rodada seguinte, a rodada 31, e na 32 perdeu para o Barueri. E aí as pessoas falavam, agora acabou para o Flamengo. E o Flamengo foi campeão. Esse campeonato está muito parecido com aquele. Então, por exemplo, se o Flamengo perde do Bragantino, o Botafogo perde do Fortaleza e o Palmeiras perde do Fortaleza no domingo, o Flamengo está no páreo ainda. Então, não acho que vai ser definitivo. Agora, se o Botafogo ganhar do Fortaleza hoje e o Flamengo perder do Bragantino, a distância que hoje é de 3 pontos reais vai para 6 pontos, faltando 3 jogos. Não vai estar acabado ainda também, não. Mas vai ser muito difícil. Agora, eu não decreto que o perdedor do jogo de hoje está fora da disputa pelo título. A classificação, a gente está vendo em pontos ganhos. Palmeiras 62, Botafogo 60 e assim por diante. PV, desculpa te interromper, nem se o Bragantino vencer indo para 62, você acha que o Flamengo continua com chance, faltando 3 jogos? Eu acho que continua com chance. 4, né? 4, perdão, o Flamengo teria um a menos. Justamente por isso. Então, vamos lá, olha aqui. Eu sei que muita gente não entende quando eu falo da classificação por pontos perdidos, mas ela me dá uma noção muito mais real da distância. O Botafogo perdeu 39 pontos, o Palmeiras e o Bragantino perderam 40 pontos, o Flamengo perdeu 42 pontos, o Grêmio perdeu 43 e o Atlético perdeu 45. Então, a distância real do Botafogo para o Atlético hoje é de 6 pontos. E do Botafogo para o Flamengo é de 3 pontos. Se o Botafogo perder, a distância vai ser de 3... E o Flamengo perder, a distância vai continuar sendo 3 pontos. E a distância do Bragantino para o Flamengo vai ser de 5 pontos. Tirar 5 pontos em 3 jogos é muito difícil. Mas nesse campeonato, eu não vou prever o imprevisível. Gostei dessa. Mais uma boa manchete do nosso PVC. Ele tem umas sacadas. Ele vai bem nessas frases. É um jogo também que o Flamengo não vai poder contar, né, com o Gabigol, que foi expulso no Fla-Flu. Inclusive, a novidade aí pode ser também em relação à escalação do último jogo, o Ayrton Lucas. Mas tem uma questão também que esse jogo ganha, que é a expectativa sobre o gramado do Maracanã, né? Que já é uma pauta recorrente, não é a primeira vez que a gente comenta sobre isso. O gramado do Maracanã ele já gerou algumas dores de cabeça e vai para o 3º jogo seguido. Teve o Brasil e Argentina, Fluminense e São Paulo ontem, e hoje um Flamengo e Red Bull, que assim tem essa questão. O gramado vinha bem, teve aquele período sem jogos para a final da Libertadores, mas assim, 3 jogos consecutivos, e inclusive esse era até um dos argumentos naquelas eternas brigas judiciais, quando o Vasco tentou utilizar, então a dupla Fla-Flu chegou a contestar essa questão de jogos consecutivos, então, por conta mesmo dali do gramado. Então vamos ver hoje como é que vai estar esse estado do gramado aí depois já no 3º jogo em 3 dias. É um desafio, né, PVC? Esse gramado resistir a 3 jogos seguidos. É o desafio do futebol brasileiro, o grande dilema do futebol brasileiro. Você prefere jogar no gramado artificial bom ou no gramado natural ruim? Eu prefiro jogar no gramado natural bom. Mas não tem. Então vai com o que tem mesmo, não tem muito jeito. Ale, só para a gente passar possíveis... 10 anos, né? Desde 2013 não tinha 3 jogos em dias consecutivos no Maracanã. 10 anos. Desde 2013. Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Eu estava até nessa dúvida se tinha ocorrido já algo assim, porque é algo que chama atenção, né? 3 jogos em 3 dias seguidos, haja gramado para resistir. O Flamengo, com essas boas notícias, qual pode ser a escalação para hoje, Ale? O Flamengo hoje ele deve, vou até ler aqui para não falar besteira, mas vamos lá. O Flamengo pode ir com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Lembrando aqui sobre o desfalque, né, do Gabigol, que foi expulso aí no finalzinho ali do Fla-Flu, depois de uma discussão com o Nino.
Você acha que o Flamengo... Me lembrou uma história. O Araújo lendo agora a escalação, certíssimo. Me lembrou Cícero Melo. O dia que Cícero Melo disse assim no ar, olha só. A seleção brasileira joga com a formação que todo torcedor sabe de cor. Júlio César. Eu falei para ele, Cícero, você falou que todo mundo sabe de cor e leu. Aí ele falou, aprendi com o Valdir Amaral a não confiar na memória. E sempre ficar com bola e ficar lendo. Não, eu concordo com você, Cícero, tem toda a razão. O problema não é você ler, o problema é que você falou que você sabe que todo mundo sabe de cor e você foi ler. Aprendi com o Valdir Amaral. Nunca confiar na sua memória. Ele repetia a mesma coisa. Sensacional, muito bom. Cícero Melo. Por que, Valdemar? Flamengo joga com um time que todo torcedor sabe de cor. Rossi, Mateuzinho, Muito bom. Cícero Melo, grande personagem jornalista da ESPN Brasil. É um desses que a gente sempre vê, ouve e aprende, porque realmente sabe demais. E é um pouco da história viva do futebol carioca também. Está dentro daquela retina do nosso querido Cícero Melo. Ale, a gente falando desse... Perdão, PV, você acha que o Flamengo é favorito para esse jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino? O que você está projetando? Eu acho favorito. O Bragantino não tem o resultado e não tem o Léo Realpe da seleção do Equador. O Léo Realpe está suspenso, mas não joga também por estar voltando da seleção do Equador. O Flamengo vai ter o de Arrascaeta, mas o Arrascaeta jogou 17 minutos do jogo contra o Uruguai, contra a Bolívia, quando o jogo já estava decidido. Acho que o Flamengo sofre menos com os desfalques, ainda é um problema. A data FIFA, pelos jogos atrasados, dessa vez a data FIFA não prejudicou a rodada, mas prejudicou o campeonato, porque os jogos atrasados são disputados 2 dias, 1 dia e 2 dias depois da data FIFA. O Bragantino caiu um pouco de produção. O Pedro Caixinha tem uma frase muito boa sobre o momento do Bragantino, e ele diz: a gente tem que se concentrar no que a gente soube fazer, no nosso sistema, na nossa forma de jogar. Foi isso que nos trouxe até aqui. Quando a gente começa a pensar se pode ganhar o campeonato ou se não pode ganhar o campeonato, a gente perde de vista o que a gente tem que fazer, que é jogar o nosso jogo. Eu acho que o Bragantino vai ser um adversário forte, mas acho que o Flamengo é favorito. Até porque vai ter 60 mil pessoas no Maracanã empurrando o Flamengo o tempo inteiro e porque o Tite trabalhou 10 dias. Trabalhou 2 semanas. E o Tite é muito bom nisso. Diferentemente de você voltar à data FIFA com o Sampaoli e tomar 4-0 do Bragantino em Bragança, como aconteceu no primeiro turno. Agora, é verdade, por outro lado, que o Bragantino tem sido uma pedra no sapato do Flamengo desde que o Bragantino virou Red Bull e voltou à Série A. São 7 jogos e o Flamengo só ganhou 1. 4-1. Ganhou bem ganhado ano passado no Maracanã. 4-1. Parece uma outra vida esse jogo do primeiro turno, de tanto tempo e tanta coisa que aconteceu de lá até hoje. Aqui no chat, o Alex está falando: bom dia, meus caros, saudações rubro-negras. O Flamengo tem que garantir a vaga para a Libertadores e fazer o maior número de pontos possível. Está alinhado com o discurso do Tite, o torcedor rubro-negro aqui no nosso chat. O Flamengo, se ganha, vai a 60 pontos e está ali no bololô. Você disputando o título, consequentemente, você vai direto para a Libertadores. Uma coisa pode ser uma consequência natural da outra. O Tite chegou com esse discurso, né? Ele falou: olha, o objetivo é a vaga direta na Libertadores, né? Claro que depois ali os resultados positivos aconteceram, teve jogos em que teve rodadas em que os jogos dos adversários ajudaram e em certo momento se passou a falar de título, mas o Tite sempre manteve esse discurso de chegada de que o objetivo para terminar 2023, né, seria essa vaga direta. Ele nunca escondeu isso e é mais ou menos essa linha aí que o Flamengo vem mantendo. É o Flamengo pés no chão com o Tite.